Em março de 1991, num sítio pequeno de 2,5 hectares no distrito de João Correia, zona rural do município de Mucugê, na Chapada Diamantina Baiana, uma mulher de 37 anos chamada Adélia Santos de Oliveira desceu até o canto oeste da horta, o pedaço que fazia divisa com o riacho pequeno da propriedade, carregando um feixe de estacas grossas de uma planta que ninguém das outras hortas do distrito conhecia. Eram estacas de mais ou menos 40 centímetros cada uma, com casca esverdeada, tenras, cortadas na semana anterior de uma touceira mãe que Adélia tinha descoberto num sítio vizinho, atrás da Serra do Sincorá. A planta se chamava margaridão. Era arbusto de folhas grandes ásperas, de flor amarela vistosa parecida com girassol pequeno, que crescia rápido e que servia, segundo o que Adélia tinha aprendido, para 3 coisas ao mesmo tempo: cerca viva, adubação verde e alimentação de cabra e galinha. Adélia chegou no canto oeste da horta, pousou o feixe no chão, ajeitou o vestido de chita que usava para trabalhar e começou a abrir pequenas covas com a enxadinha curta a cada meio metro, ao longo dos 18 metros de comprimento do canto. Ia enterrando as estacas com a base bem firme na terra úmida, cobrindo até a metade, deixando a outra metade exposta para que os brotos novos saíssem depressa. Foi trabalho de menos de 1 hora. Quando terminou, tinha plantado 36 estacas, formando o que dali a alguns meses ia ser uma cerca viva ao longo de todo o lado oeste da horta. Foi nesse momento que apareceu do lado de fora da cerca velha de bambu, subindo o caminho de barro que ligava as casas do distrito, Dona Cotinha Ferreira, comadre de longa data, dona da horta vizinha da propriedade dela e uma das horticultoras mais respeitadas do bairro rural inteiro. Dona Cotinha tinha 70 anos. Cabelo branco preso em coque baixo, chinelo de dedo, saia comprida e blusa de manga curta com babado. Vinha de uma linhagem de horticultoras de 3 gerações e cuidava da horta que tinha herdado da mãe, que tinha herdado da avó dela. Considerava-se com razão autoridade em cultivar coisa boa naquele bairro. Adélia, comadre, o que tu tá plantando aí, mulher? Margaridão, Dona Cotinha. Margaridão? Que planta é essa? Nunca ouvi falar. É uma planta de folha grande. Aprendi com um moço de Andaraí que veio vender fumo aqui em janeiro. Ele me contou. Dona Cotinha se aproximou da cerca de bambu, olhou por cima, coçou a bochecha. Comadre, um moço de Andaraí que vende fumo te ensinou a plantar uma coisa que a gente aqui em João Correia nunca plantou? E tu foi e plantou no canto da tua horta, do lado bom, aquela terra que tu deveria estar usando para cebolinha, para alface, para couve? Comadre, isso não é sensato. Dona Cotinha, essa planta vai me servir. Vai me dar folha para o adubo, folha para as galinhas, folha para a cabra. E vai fazer cerca viva. Tudo numa planta só. Adélia, tu tá com o juízo cansado. Adubo se compra na loja de agropecuária de Mucugê. Cerca viva se faz com pinhão bravo. Comida de galinha é milho. Comida de cabra é capim seco. Tu não pode misturar tudo numa planta só. E ainda mais uma planta que ninguém aqui conhece. Vamos ver, Dona Cotinha. Vamos ver nada, comadre. Vamos ver que tu vai perder um pedaço da horta pra planta esquisita. Tu vai me dar razão em 6 meses. Dona Cotinha foi embora. Adélia continuou o trabalho, plantando as últimas estacas. Não ficou irritada. Já esperava aquilo. Sabia que a notícia ia rodar o distrito antes do sol se pôr. E rodou. Em 3 dias, o assunto tinha chegado nas outras hortas do bairro rural. Dona Sinhá Amaro, que tinha a horta perto da igreja, comentou na venda de seu Cornélio que Adélia Santos tinha ficado maluca, que estava plantando planta de mato bravo para fazer horta. Dona Marlene, do lado da estrada de Mucugê, falou para o marido que era coisa que só uma louca faria, plantar planta desconhecida no lugar onde deveria vir cebolinha boa. Dona Firmina, prima em 2º grau de Adélia,
chegou a passar na porta para tentar convencer. Comadre Adélia, eu vim como parente. Tu tá te fazendo de motivo de risada aqui no bairro inteiro. Arranca essas estacas antes que fique feio. Firmina, tu confia em mim? Confio, comadre. Mas confiança tem hora. Essa é a hora. Deixa comigo. Dona Firmina foi embora sem entender. Adélia continuou. Deixa eu contar quem era Adélia Santos de Oliveira, porque o que ela fez naquele canto da horta em março de 1991 e o que ia acontecer nos 12 meses seguintes, só faz sentido se você souber de onde tinha vindo aquela mulher que não se importava em ser chamada de maluca por comadre de 30 anos de amizade. Adélia nasceu em 1954, no distrito de João Correia, filha caçula de seu Belmiro Santos e dona Ercília. Seu Belmiro era garimpeiro que tinha trocado o garimpo por horticultura quando o diamante da região começou a acabar. Dona Ercília era mulher de fé, benzedeira, e conhecia a planta medicinal do jeito que se conhece amiga de infância. Eram 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Adélia era a mais nova. A Chapada Diamantina daquela época, e ainda hoje em muitos aspectos, era região peculiar dentro do Nordeste. Terra alta, com serras, com nascentes de água fria, com clima mais úmido que o sertão puro da Caatinga, mas com solo pedregoso e pobre em muitos lugares. As famílias viviam de horticultura pequena, de criação de cabra, de café pequeno em algumas fazendas, e do garimpo em declínio. O distrito de João Correia era um dos vários pontos habitados dentro do município de Mucugê, com umas 30 casas, uma igrejinha católica de tijolo aparente, uma escola rural que ia até a 4ª série, uma venda, e a mesma feira semanal em Mucugê, que atraía todo mundo do bairro. A infância de Adélia foi passada em 2 casas ao mesmo tempo. A casa dos pais, onde ela dormia, e a casa da avó paterna, Dona Anália, que morava a uns 200 metros e onde Adélia passava boa parte dos dias. Dona Anália tinha nascido no fim do século XIX, em 1893, e tinha atravessado a vida toda observando a natureza. Não sabia ler, não sabia escrever, mas conhecia a planta como poucos naquela região. E o mais importante, Dona Anália tinha aprendido com uma tia dela, que tinha viajado para o sul do país num tempo antigo, técnicas de aproveitamento de plantas que ninguém mais no bairro conhecia. Foi Dona Anália quem ensinou para Adélia, quando ela tinha 10 anos, algo que iria ficar guardado por muito tempo. Uma tarde de outubro de 1964, Dona Anália chamou Adélia para o quintal e mostrou para ela uma planta que crescia num canto abandonado atrás do galinheiro. Era um arbusto de folhas grandes com flores amarelas. Adélia, minha netinha, essa planta aqui chamam de girassol mexicano. Também chamam de margaridão. Minha tia, Dona Rosária, trouxe uma muda do Rio Grande do Sul há muito tempo e ela pegou aqui. É planta boa. Serve para tudo. Serve para quê, vovó? Serve para fazer cerca viva. Serve para dar de comer para galinha. Serve para fazer adubo bom para a horta. A folha dela é rica. Quando cai no chão, apodrece rápido e vira comida para a terra. Meu quintal aqui tá bom por causa dessa planta. Adélia ficou olhando. A avó dela colheu algumas folhas, mostrou a textura. Levou a menina para o galinheiro, jogou algumas folhas dentro. As galinhas correram para bicar. Depois levou para o canto onde plantava a couve. Mostrou como a terra ao redor da margaridão era mais escura, mais fofa. Vovó, e por que a senhora não planta mais dessa planta no quintal inteiro? Porque a senhora não gosta, minha netinha. Tua avó Ercília acha que é planta feia. Diz que enche o quintal e não deixa a horta bonita. Então eu deixo essa uma só, atrás do galinheiro, escondida. Mas se um dia tu tiver tua horta, planta essa planta. Ela vai te dar mais do que ela toma. Adélia guardou aquilo, como se guarda uma coisa importante da avó que a gente ama muito. Guardou por dezenas de anos, sem ter uso para ela.
Dona Anália morreu em 1969, quando Adélia tinha 15 anos. Foi enterrada no cemitério de Mucugê, num sábado de chuva fina de agosto. Nos dias seguintes, Dona Ercília, aproveitando a viuvez da sogra e a mudança na propriedade, mandou arrancar a margaridão de trás do galinheiro. Achou que estava tomando espaço demais. Adélia viu, chorou escondida, mas não pôde impedir. A vida seguiu. Adélia estudou até a 4ª série na escola rural. Terminou o primário. Não continuou porque o ginásio ficava em Mucugê e a família não tinha condição de mandar. Ajudou a mãe na horta, aprendeu horticultura tradicional, dominou o cultivo de cebolinha, alface, couve, coentro, pimenta de cheiro, tomate cereja, todas as coisas que compunham a horta de subsistência das famílias do distrito. Casou em 1975, com 21 anos, com Reinaldo Oliveira, agricultor da região, homem calado, trabalhador, que tinha um sítio pequeno herdado do pai, perto da propriedade da família de Adélia. O casamento foi simples, na igrejinha de João Correia. Reinaldo era 14 anos mais velho, mas a diferença nunca pesou entre eles. Ele respeitava Adélia pelo saber da horta, ela respeitava ele pela paciência com a terra. Tiveram 4 filhos. Belmiro Filho, em 77, em homenagem ao avô materno. Ercília, em 79, em homenagem à avó materna. Anália, em 81, em homenagem à avó paterna que tinha ensinado sobre o margaridão. E Reinaldo Filho, em 85. A horta que Adélia e Reinaldo tocavam no sítio deles era uma horta como todas as outras do distrito. Cebolinha, alface, couve, coentro, tomate, pimenta. Vendiam na feira de Mucugê aos sábados e aos domingos ficavam em casa descansando e cuidando dos animais, algumas galinhas e 3 cabras. A vida era simples, apertada, mas suficiente. Em 1989, Adélia começou a notar um problema que ia crescendo ano após ano. O adubo comprado na agropecuária de Mucugê estava ficando mais caro. Cada saco de esterco curtido, que anos antes custava barato, agora pesava no orçamento. E o adubo químico, que alguns horticultores tinham começado a usar, custava ainda mais e trazia problemas no gosto das verduras. Adélia começou a fazer conta. Descobriu que gastava quase 1/4 de tudo que ganhava com a horta comprando insumos. 1/4. Começou a pensar. Como fazer para reduzir isso? Para parar de depender de coisa comprada? Foi quando, em janeiro de 1991, um moço de Andaraí, o Zenival Machado, apareceu no distrito vendendo fumo em rolo. Adélia comprou um pouco para Reinaldo e, no meio da conversa, saiu falando do problema do adubo. Zenival ouviu, escutou e depois disse: "Comadre, tem um sítio em Andaraí, do compadre Aristides, que tem uma técnica boa para isso. Ele planta uma coisa chamada margaridão como cerca viva na horta. A folha dele apodrece rápido e vira adubo. Ele não compra adubo faz 5 anos. Adélia parou de mexer no fumo. Margaridão, tu falou? Margaridão. É planta de folha grande, flor amarela. Da onde saiu essa planta? Vem do México, ele me disse. Trouxeram para o Brasil há muito tempo. Já pegou em vários lugares." Adélia sentiu o chão tremer um pouco. Perguntou se poderia ir ver a horta do Aristides. Zenival disse que sim, que na próxima ida dele a Andaraí, poderia levar. Uma semana depois, Adélia pegou o ônibus de Andaraí, ela sozinha, e foi visitar o sítio do compadre Aristides. Chegou lá, foi recebida com café, e o Aristides mostrou a horta para ela. Tinha um canto inteiro com margaridão plantado como cerca viva. Arbustos altos, de mais de 2 metros, com folhas enormes verdes escuras, com flores amarelas em cima. A terra ao redor era escura, quase preta. As verduras cresciam no meio, na sombra parcial das plantas,
com um vigor que Adélia nunca tinha visto na sua horta em João Correia. Compadre, isso funciona mesmo? Comadre, tu tá vendo? Faz 5 anos que não compro adubo. As folhas caem naturalmente, ou eu corto de 2 em 2 meses e jogo em cima do canteiro. Vira adubo verde na hora. E ainda dou de comer pras galinhas e pras cabras. E ainda faz cerca viva. É 3 coisas em uma. Adélia levou umas estacas na volta. Aristides ainda disse para ela: Comadre, quando tu plantar aí em Mucugê, vai ter gente que vai chamar tu de maluca. Todo mundo chamou de maluco quando eu plantei aqui em Andaraí em 86. Aguenta. 1 ano e pouco, tu vai estar rindo dessas comadres. Adélia riu junto. Voltou para Mucugê no mesmo dia com as estacas embrulhadas em folha de bananeira e guardou embaixo de uma touceira de bananeira atrás da casa, esperando o momento certo de plantar. O momento veio em março, no fim da estação chuvosa, quando a terra ainda tinha umidade suficiente para as estacas pegarem sem problema. E foi aí que Dona Cotinha passou pela cerca e a piada começou a correr no bairro rural. Nos primeiros 30 dias, parecia que Dona Cotinha ia ter razão. As estacas plantadas em março estavam paradas, sem sinal de broto, apenas fincadas no chão, como pedaços de pau qualquer. Adélia regava a cada 3 dias, olhava, esperava. Nada. Reinaldo, o marido, não comentava, mas Adélia via na cara dele que ele também estava começando a duvidar. Numa manhã de abril, Adélia foi olhar as estacas antes do sol nascer. Encontrou na terceira estaca da esquerda para a direita um broto verde clarinho de mais ou menos 2 centímetros saindo do lado da estaca. Levou Reinaldo para ver. Reinaldo olhou, mexeu no broto de leve e disse: Adélia, pegou. Pegou. Nos dias seguintes, mais estacas foram brotando. De 21 pegaram no total, das 36 originais. Uma taxa razoável para a primeira leva de plantio. Adélia replantou as 15 estacas que morreram, com estacas novas cortadas de galhos secundários das que tinham pegado nas primeiras. Do segundo plantio, 13 das 15 pegaram. Nas 4 semanas seguintes, o crescimento foi acelerado. Margaridão é planta que cresce rápido em terra fértil e clima úmido, condições que a horta de Adélia tinha. No fim de maio, os brotos tinham virado galhos com folhas grandes, com mais de 20 centímetros cada uma. No fim de junho, os arbustos já tinham mais de meio metro de altura. Em agosto, tinham mais de 1,50 m e começaram a florir, com aquela flor amarela vistosa que enchia o canto oeste da horta com um colorido que ninguém tinha visto no distrito antes. Dona Cotinha passou uma vez em agosto na estrada. Viu os arbustos florindo. Não parou, só balançou a cabeça, disse a Adélia de longe: Comadre, ao menos ficou bonito. E foi embora. Adélia sorriu. Continuou o cuidado. Em setembro, 5 meses depois do plantio inicial, Adélia começou a fazer a primeira poda técnica das plantas. Cortou todos os galhos secundários, mantendo o tronco principal intacto, formando a estrutura de cerca viva. Levou os galhos podados, com todas as folhas, para o canteiro central da horta e picou tudo com o facão, distribuindo em cobertura sobre o solo entre as fileiras de couve, cebolinha e alface. Cobriu quase todo o canteiro central, uma área de mais ou menos 50 metros quadrados. 10 dias depois, quando ela voltou a mexer no canteiro para colher, a cobertura de folha de margaridão tinha começado a apodrecer rapidamente. Em 20 dias, tinha praticamente sumido, virada em uma camada preta e fértil na superfície do solo. A couve que tinha estado ali e que estava sendo cultivada há muito tempo naquele canteiro, começou a mostrar sinais de vigor renovado. Folhas mais verdes, tamanho maior, brotos laterais mais fortes. Adélia observou. Anotou tudo num caderninho que ela mantinha desde a época em que tinha começado a fazer as contas da horta, 2 anos antes. Anotou data do plantio das estacas, data do primeiro broto, data da primeira poda,
quantidade de folha colhida, mudança visível na couve. Em outubro, Adélia repetiu a poda. Dessa vez, os arbustos tinham rebrotado com mais vigor ainda, produzindo mais folhagem que na primeira vez. Adélia levou para o canteiro de tomate. Cobertura. 2 semanas depois, o tomate começou a produzir mais frutos, e frutos maiores. Em novembro, os arbustos tinham virado uma cerca viva, já bem definida ao longo dos 18 metros do lado oeste da horta. Quando o vento vinha do lado do riacho, batia primeiro na cerca de margaridão, protegendo a horta central. A poeira que às vezes vinha da estrada de barro em dia seco também batia primeiro no margaridão, protegendo as verduras. E as galinhas de Adélia começaram a comer as folhas que ela deixava por perto do galinheiro. Comeram com gosto. As 3 cabras também. Adélia começou a economizar no milho comprado para as galinhas e no capim comprado para as cabras, porque o margaridão fornecia parte do alimento diário. No final de dezembro de 1991, 9 meses depois do primeiro plantio, Adélia fez a conta na cozinha, no fim da tarde, com a caneta na mão e o caderninho aberto. Descobriu que naquele ano, de março a dezembro, ela tinha comprado exatamente 3 sacos de esterco curtido, contra 9 sacos que ela tinha comprado no ano anterior, no mesmo período. Quase 1/3 do gasto anterior. E a produção da horta tinha sido maior que a do ano anterior, não menor. Adélia mostrou o caderno para Reinaldo. Reinaldo passou uns minutos olhando as contas, refazendo, verificando. Depois falou. Adélia. Sim. Tu é engenheira, mulher. Só não é engenheira formal. Eu sou horticultora, Reinaldo. Só isso. Não, tu é mais. Adélia riu. Foi mexer no feijão que estava no fogão. Em janeiro de 1992, 10 meses depois do plantio inicial, aconteceu o teste maior. As chuvas de janeiro vieram fortes na Chapada Diamantina, com enxurrada em várias áreas rurais. A horta de Adélia, protegida na parte oeste pela cerca viva de margaridão, sofreu muito menos erosão que as hortas vizinhas. A cerca segurou parte da chuva batendo direto no solo, e as raízes do margaridão seguraram a terra do canto oeste, que era a parte mais exposta. Enquanto Dona Cotinha perdeu quase metade dos canteiros dela para a enxurrada, precisando refazer tudo em fevereiro, Adélia perdeu só um canteiro pequeno perto do portão. O resto ficou intacto. Foi aí, no começo de fevereiro, quando o distrito estava fazendo o balanço das perdas do temporal, que Dona Cotinha, pela primeira vez em quase um ano, foi bater na porta de Adélia. Comadre. Bom dia, Dona Cotinha. Comadre, eu vim aqui para pedir uma coisa. Fala, Dona Cotinha. Aquela tua planta, o margaridão, aquela que eu ri de tu ter plantado. Aquela que eu chamei de maluca em março do ano passado. Sim, Dona Cotinha. Tu tem umas estacas para me dar? Adélia sorriu. Não teve alegria de vingança, não teve triunfo. Só um sorriso calmo, de comadre para comadre. Tenho, Dona Cotinha. Quantas a senhora quer? Tantas quanto eu couber levar. Vou plantar em volta da minha horta inteira. Ontem eu passei ali e vi a tua cerca. Ela salvou tua horta da enxurrada, comadre. A minha eu perdi metade. Dona Cotinha, eu não guardo nada contra a senhora pelo que a senhora disse ano passado. Comadre, eu sei que tu não guarda, mas eu tô guardando pra mim. Tô guardando o motivo pra nunca mais rir de comadre que tenta coisa nova. Adélia foi ao canto oeste da horta, cortou 20 estacas dos galhos secundários dos arbustos maiores. Deu tudo pra Dona Cotinha. Ensinou como plantar, como esperar, como podar. Dona Cotinha anotou tudo mentalmente. Tinha memória de horticultora experiente. Nas semanas seguintes, mais comadres bateram na porta. Dona Sinhá Amaro, que tinha rido na venda de seu Cornélio. Dona Marlene, que tinha falado para o marido que era coisa de louca. Dona Firmina, a prima em 2º grau que tinha ido pedir para ela arrancar as estacas. Todas queriam mudas. Todas queriam aprender. Adélia deu para todas.
Ensinou para todas, não cobrou nada. Só pediu, como o compadre Aristides tinha pedido para ela em Andaraí, que quando alguém pedisse para elas, elas dessem também. Todas prometeram. Em maio de 1992, 14 meses depois do primeiro plantio no Canto Oeste, o distrito de João Correia tinha 18 hortas com margaridão plantado. As comadres tinham parado de comprar adubo em grande quantidade. A economia da horticultura local começou a mudar, silenciosamente, uma horta de cada vez. Em julho de 92, um técnico da Emater de Mucugê, chamado Osvaldo Ribeiro, ouviu falar do caso de Adélia por meio de Dona Firmina, que era vizinha da prima do técnico. Osvaldo foi visitar. Ficou impressionado com a cerca viva, com a redução de custo de insumo, com a produção elevada. Voltou com um pesquisador da Embrapa Semiárido, do outro lado do Rio São Francisco, e os dois passaram 3 dias na propriedade de Adélia estudando o sistema. O pesquisador, no fim da visita, disse para Adélia: Dona Adélia, a senhora reproduziu, sem saber, um sistema agroflorestal validado cientificamente que a Embrapa está tentando difundir. A senhora está anos à frente da recomendação técnica oficial. Eu não sabia, doutor. Eu só quis parar de gastar com adubo comprado. A necessidade ensina mais rápido que a academia, às vezes. Adélia riu. Nos anos seguintes, a propriedade dela virou ponto de referência. Estudantes de agronomia de Salvador iam fazer trabalho de campo. Técnicos da Emater levavam grupos de agricultores familiares de outros municípios da Chapada Diamantina para visitar. Em 2000, uma revista de agricultura publicou uma matéria de 4 páginas sobre Adélia, com fotografias coloridas dela ao lado das cercas de margaridão. Mas Adélia continuou a mesma coisa. Continuou tocando a horta com Reinaldo, cuidando dos filhos que iam crescendo. Belmiro Filho terminou o ginásio, foi trabalhar em Salvador. Ercília casou com um lavrador de Mucugê, ficou por perto. Anália, a filha do meio, mostrou interesse pela horta desde criança, e foi ela que aprendeu tudo com a mãe. Reinaldo Filho, o caçula, foi para a Feira de Santana estudar técnica agrícola e voltou depois para ajudar. Em 2007, 16 anos depois do plantio inicial, Adélia foi convidada para falar num encontro estadual de agroecologia em Salvador. Tinha 53 anos, nunca tinha subido em avião, nunca tinha entrado em auditório com mais de 100 pessoas. Subiu ao palco com um vestido azul de flor pequena, cabelo preso em coque baixo e o mesmo caderninho onde tinha anotado as primeiras observações em 1991. Olhou para a plateia de 400 técnicos, agricultores, pesquisadores. Falou sem ler, sem anotação. Em março de 1991, no meu bairro na Chapada Diamantina, um moço de Andaraí me contou de uma planta chamada margaridão. Eu plantei umas estacas no canto oeste da minha horta. As comadres do meu bairro riram de mim. Dona Cotinha, que era a horticultora mais respeitada do lugar, veio na minha cerca no primeiro dia e me disse que eu estava perdendo espaço bom para plantar planta esquisita. Pausa. A plateia calada. 1 ano depois, eu não comprava mais adubo. Ao invés de gastar quase 1/4 da renda com esterco de saco, eu passei a produzir meu próprio adubo verde na horta, com folha de margaridão que crescia sozinha. 1 ano depois, Dona Cotinha veio bater na minha porta pedir mudas, e eu dei, sem cobrar, sem lembrar da piada dela. Outra pausa. A lição que eu aprendi é uma. Quando a gente sabe uma coisa que os outros não sabem, a gente tem 2 escolhas. Uma é discutir com quem duvida. A outra é plantar e esperar. Quem discute perde tempo. Quem planta e espera colhe. Aplausos longos. Adélia desceu do palco, guardou o caderninho e voltou para Mucugê no mesmo ônibus que tinha ido. Dona Cotinha morreu em 2009, aos 88 anos, na casa dela em João Correia. Adélia foi ao velório. Antes de encerrar o velório, Dona Cotinha, filha, que tinha herdado a horta da mãe,
chegou perto de Adélia com um envelope na mão. Comadre Adélia, minha mãe pediu para eu entregar isso para a senhora quando ela morresse. Adélia abriu o envelope. Era um bilhete escrito com letra trêmula, do tempo em que Dona Cotinha ainda estava firme. Comadre, se tu tá lendo isso, é porque eu já fui. Quero que tu saiba que eu me arrependi todos os dias desde que eu ri de ti em março de 1991. Tu me ensinou a nunca mais rir de ninguém que tenta coisa nova. Foi a maior lição que eu recebi da vida. Obrigada por me perdoar sem eu nem ter pedido perdão direito. Cotinha Ferreira. Adélia guardou o bilhete no bolso. Não chorou no velório. Chorou em casa, sozinha, ao terminar o jantar. Zenival Machado, o moço de Andaraí que vendia fumo, continuou passando pelo distrito de João Correia por muitos anos, sempre parando na casa de Adélia para tomar café. Ele mesmo passou a plantar margaridão no sítio dele, em Andaraí, e dizia sempre para Adélia: Comadre, eu tô sendo lembrado da vida inteira aqui em João Correia, por causa de uma conversa boba que eu tive contigo em janeiro de 91. Zenival, tu me deu o começo. O que veio depois foi eu. Sem meu começo, não vinha teu depois. É verdade. Reinaldo Oliveira morreu em 2018, aos 80 anos, em casa, com Adélia segurando a mão dele. Antes de partir, falou baixinho: Adélia, tô aqui. Tu me deu 43 anos bons, e tu deu pro bairro inteiro uma horta melhor. A gente deu, Reinaldo. Não foi só eu. Foi tu. Eu só te acompanhei. E foi. Adélia enterrou o marido no cemitério de Mucugê, ao lado do sogro. Voltou para a propriedade. Anália, a filha do meio, que morava perto com o marido e os 2 filhos, passou a acompanhar mais a mãe. Belmiro, filho, tinha voltado de Salvador em 2014 e ajudava na parte contábil da horta. Ercília estava perto, em Mucugê. Reinaldo Filho tocava o próprio sítio, a uns 3 quilômetros, com o mesmo sistema de margaridão. A família tinha crescido em torno da técnica que a mãe tinha trazido de Andaraí em 1991. Hoje, em 2026, Adélia tem 72 anos. A propriedade dela continua produzindo, ainda com a cerca original de margaridão no canto oeste, agora bem madura, com 35 anos de idade, contínua, com centenas de podas ao longo dos anos, mas ainda viva, ainda produzindo folha para o adubo verde, ainda fazendo cerca, ainda alimentando galinhas e cabras. O caderninho, onde Adélia anotou as primeiras observações em março de 1991, está guardado dentro de uma caixa de madeira que Reinaldo fez para ela em 1995, junto com o bilhete de Dona Cotinha, com um envelope de cartas de comadres da região que passaram a plantar margaridão ao longo dos anos, com o certificado de honra ao mérito da Câmara Municipal de Mucugê que Adélia recebeu em 2005, e com fotografias em preto e branco de Dona Anália, a avó paterna, que tinha plantado o primeiro margaridão do quintal dela em 1964. Em 2024, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia esteve fazendo levantamento sobre técnicas tradicionais de agroecologia na Chapada Diamantina. E passaram um dia com Adélia. O pesquisador coordenador, no fim das entrevistas, perguntou qual era a mensagem que ela queria deixar para os mais novos. Adélia pensou, olhou para a cerca de margaridão do canto oeste e respondeu: a mensagem é essa. Quando alguém chamar tu de maluca por plantar planta nova, sorri, agradece pela opinião e continua plantando. A planta cresce. As comadres param de rir. E 1 ano depois, essas mesmas comadres batem na tua porta pedindo mudas. Não tem lugar melhor para estar do que ter o que ensinar para quem antes ria de ti, mas o segredo é ensinar sem cobrar, sem esfregar na cara, sem lembrar da risada. Só ensinar. Pausa. Minha avó Anália me deu a semente do que aprendi. Um moço de Andaraí me deu o começo.
As comadres do bairro me deram a chance de mostrar que funcionava. E o Margaridão me deu tudo o mais. O pesquisador anotou, agradeceu, foi embora. Adélia voltou para a cozinha terminar o café da tarde. Lá fora, no canto oeste da horta, os arbustos de Margaridão estavam com as flores amarelas em pleno florescimento, como estavam em setembro de 1991, como estavam há 35 anos, sem falhar uma única estação de florescimento em todo esse tempo. Do outro lado da cerca de bambu, agora renovada, Dona Cotinha filha continuava a horta que a mãe tinha deixado, cercada por margaridão plantado em 2009, 6 meses depois do velório da matriarca. E do outro lado dela, Dona Sinhá Amaro, e do outro lado de Dona Sinhá, Dona Marlene, e do outro lado ainda, Dona Firmina, todas com margaridão plantado nas beiras das hortas delas. O distrito de João Correia, num raio de 2 quilômetros, tinha virado, ao longo de 35 anos, uma paisagem cercada de flor amarela. Tudo por causa de uma mulher de 37 anos que, numa manhã de março de 1991, tinha ignorado a risada de Dona Cotinha e continuado a plantar estacas de margaridão no canto oeste da horta. E 1 ano depois, ela nunca mais comprou adubo.